Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão de Jesus. Não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu. Mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte: meus irmãos, percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. Nos versículos anteriores, ou no versículo anterior, versículo 1, Tiago se identifica como servo de Cristo e diz que está escrevendo as 12 tribos da diáspora, ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também à igreja do Novo Testamento. E Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles a quem Ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, carta de meus irmãos, diz o seguinte, diante, ele diz no 1, versículo 2, em essa carta, e no capítulo, ele escreve: Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago discípulo, igreja do Novo Testamento. Alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fados. Outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações. Alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos da diáspora, escrevendo as 12 tribos, e diz que se identifica como servo de Cristo. No versículo 1, Tiago, ou no versículo anterior, nos versículos anteriores, carta de irmãos, chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa: fé produz que a prova da sua fé, sabem, pois vocês provações por diversas, o fato de passarem alegria, terem motivo de grande, considerem, vou repetir, provações, o que? 1, 2, 3 e já, de passarem por diversas, grande alegria, o fato, considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus... E Tiago começa: prometeu que Deus terá a coroa da vida aprovado, porque depois de aprovação, persevera o homem que feliz é o versículo 12. Tiago diz no versículo alguma. Agora olha o que tem lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam maduros completa. A perseverança deve ter ação completa, e a perseverança
Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte: meus irmãos, que a prova da sua fé produz... Percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. Nos versículos anteriores, ou no versículo anterior, versículo 1, Tiago se identifica como servo de Cristo e diz que está escrevendo as 12 tribos da diáspora, ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram os judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também à igreja do Novo Testamento. E Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles a quem ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1. Carta de fé produz que a prova da sua fé, meus irmãos, diz o seguinte, diante, ele diz no 1, versículo 2, em essa carta, e no capítulo, ele escreve: Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago discípulo, igreja do Novo Testamento. Alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fados. Outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações. Alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos da diáspora, escrevendo as 12 tribos. E diz que se identifica como servo de Cristo. No versículo 1, Tiago, ou no versículo anterior, nos versículos anteriores, carta de irmãos, chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa: sabem, pois vocês provações por diversas, o fato de passarem alegria, terem motivo de grande, considerem, vou repetir, provações, o que? 1, 2, 3 e já, de passarem por diversas, grande alegria, o fato, considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus... E Tiago começa que Deus terá a coroa da vida aprovado, porque depois de aprovação, persevera o homem que... Feliz é o versículo 12. Tiago diz
no versículo alguma. Agora olha o que tem lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam uma completa. A esperança deve ter ação completa. E a perseverança, que a prova da sua fé produz Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem prometeu a Não é o Tiago, discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte: meus irmãos, sabem, percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. Nos versículos anteriores, ou no versículo anterior, versículo 1, Tiago se identifica como servo de Cristo e diz que está escrevendo as 12 tribos da diáspora, né? Ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram os judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também à igreja. E Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês, fé produz que a prova da sua perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus aqueles a quem ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1. Carta de meus irmãos, diz o seguinte, diante, ele diz no 1, versículo 2, em essa carta, e no capítulo, ele escreve: Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago, discípulo. Prometeu à igreja do Novo Testamento provações por diversas, o fato de passarem alegria, em motivo de grande, vou repetir, provações, o que? 1, 2, 3 e já, de passarem por diversas, grande alegria, o fato, considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus, e Tiago começa que a prova da sua fé produz, pois vocês, alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fadados, outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações. Alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos
da diáspora, né? Escrevendo as 12 tribos. E diz que se identifica como servo de Cristo. Versículo 1, Tiago, que Deus terá a coroa da vida aprovado, porque depois de aprovação, persevera o homem que feliz é o versículo 12. Tiago diz no versículo alguma. Agora olha o que tem lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam uma completa. A esperança deve ter ação completa. E a perseverança, meus irmãos, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem, ou no versículo anterior, nos versículos anteriores, prometeu a não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte, e Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Igreja do Novo Testamento, carta de irmãos, chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa... Sabem... se identifica como servo de Cristo e diz que está escrevendo as 12 tribos da diáspora, né? Ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também a... Pois vocês fé produz que a prova da sua fé. Meus irmãos, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus, ou no versículo anterior, aqueles a quem ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, carta de... Considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus... E Tiago começa, diz o seguinte, diante, ele diz no 1, versículo 2, em essa carta, e no capítulo, ele escreve, Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago discípulo. Sabem, percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. Igreja do Novo Testamento, provações. Por diversas, o fato de passarem alegria, em motivo de grande... Considerem, vou repetir,
provações. O quê? 1, 2, 3 e já. De passarem por diversas... Grande alegria o fato que a prova da sua fé produz, pois vocês... Alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fados. Outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações. Alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos da diáspora, né? Escrevendo as 12 tribos. E diz que se identifica como servo de Cristo. Receberá a coroa da vida aprovado, porque depois de aprovação, persevera o homem que feliz é o versículo 12. Tiago diz no versículo alguma. Agora olha o que tem lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam uma completa. A esperança deve ter ação completa. E a perseverança. Meus irmãos, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem, ou no versículo anterior, que Deus prometeu a não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte, e Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Igreja do Novo Testamento, carta de irmãos, chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa, sabem, se identifica como servo de Cristo e diz que está escrevendo as 12 tribos da diáspora, né? Ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados. Outros dizem que eram os judeus que estavam vivendo fora da Palestina. E outros dizem que é uma alusão também a... Pois vocês fé produz que a prova da sua fé. Meus irmãos, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus, ou no versículo anterior, aqueles a quem ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, carta de... Considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus... E Tiago começa, diz o seguinte, diante, ele diz, 1, versículo 2, em essa carta, e no capítulo, ele escreve, Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago discípulo,
sabem. Percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. Igreja do Novo Testamento, provações. Por diversas, o fato de passarem alegria, terem motivo de grande, considere, vou repetir, provações. O que? 1, 2, 3 e já. De passarem por diversas, grande alegria, o fato que a prova da sua fé produz, pois vocês, alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fados, outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações. Alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos da diáspora, né? Escrevendo as 12 tribos. E diz que se identifica como servo de Cristo, aprovado, recebe, porque depois de aprovação, persevera o homem que feliz é o versículo 12. Tiago diz no versículo alguma. Agora olha o que tinha em lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam uma completa. A esperança deve ter ação com e a perseverança meus irmãos, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem, ou no versículo anterior, que Deus terá a coroa da vida, prometeu a não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte, e Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Igreja do Novo Testamento, carta de irmãos, chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa, sabem, e diz que está escrevendo as 12 tribos da diáspora, né? Ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também a pois vocês fé produz que a prova da sua fé. Meus irmãos, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, prometeu a terá a coroa da vida que Deus, ou no versículo anterior, aqueles a quem ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, carta de
considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus... E Tiago começa, diz o seguinte, diante, ele diz, capítulo 1, versículo 2, em essa carta, e no capítulo, ele escreve, Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago discípulo. Sabem, percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. Igreja do Novo Testamento, provações, por diversas, o fato de passarem alegria, em motivo de grande, considere, vou repetir, provações, o que? 1, 2, 3 e já, de passarem por diversas, grande alegria, o fato que a prova da sua fé produz, pois vocês, alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fados, outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações, alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos da diáspora, né? Escrevendo as 12 tribos, e diz que está escrito, porque depois de provação, persevera o homem que feliz é o versículo 12. Tiago diz no versículo alguma. Agora olha o que tinha em lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam uma completa. A esperança deve ter ação completa. E a perseverança, meus irmãos, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem, ou no versículo anterior, que Deus terá a coroa da vida, prometeu a aprovado, receber. Não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte, e Tiago começa dizendo o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Igreja do Novo Testamento, carta de irmãos, chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa, sabem, escrevendo as 12 tribos da diáspora, né? Ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram os judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também a... Pois vocês, fé produz, que a prova da sua fé, meus irmãos, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora olha o que Tiago diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de prometeu a terá a coroa da vida
que Deus, ou no versículo anterior, aqueles a quem ele ama. É o irmão que escreve essa carta, esse Tiago, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1. Carta de grande alegria o fato de considerem motivo de grandes irmãos, dizendo o seguinte, meus, e Tiago começa, diz o seguinte, diante, ele diz, capítulo 1, versículo 2, escreve essa carta, e no capítulo, ele escreve, Tiago, irmão de Jesus, mas é o Tiago de João e filho de Zebedeu, ou irmão, filho de João, não é o Tiago discípulo, é aprovado, recebe isto, e diz que está escrito, sabem, percebam que Tiago começa chamando os destinatários da carta de irmãos. A igreja do Novo Testamento, provações. Por diversas, o fato de passarem alegria, terem motivo de grande, considere, vou repetir, provações. O que? 1, 2, 3 e já. De passarem por diversas, que a prova da sua fé produz, pois vocês, alusão também, aí outros dizem que é uma fora da Palestina, e outros que eram judeus que estavam vivendo fados, outros dizem que haviam sido exilados, que eram os judeus das nações, alguns dizem que foram dispersas entre as 12 tribos da diáspora, né? Escrevendo as 12 tribos. Provação, persevera o homem que feliz é o versículo 12. Tiago diz no versículo alguma. Agora olha o que tem lhes faltar coisa duros e íntegros, a fim de que vocês sejam uma completa. A esperança deve ter ação completa. E a perseverança, meus irmãos, grande alegria o fato. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Esse Tiago que escreve essa carta é o irmão que ele ama. Aqueles a quem, ou no versículo anterior, que Deus terá a coroa da vida, prometeu a aprovado, recebe. Não é o Tiago discípulo, filho de João, ou irmão de João e filho de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve essa carta e no capítulo 1, versículo 2 em diante, ele diz o seguinte, e Tiago começa dizendo o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande de passarem por diversas, o quê? 1, 2, 3 e já. Provações. Vou repetir. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Igreja do Novo Testamento, carta de irmãos. Chamando os destinatários da... Percebam que Tiago começa... Sabem... Escrevendo as 12 tribos da diáspora, né? Ou as 12 tribos que foram dispersas entre as nações. Alguns dizem que eram os judeus que haviam sido exilados, outros dizem que eram judeus que estavam vivendo fora da Palestina, e outros dizem que é uma alusão também